Olá, pessoal, tudo bem? Quanto tempo, não é mesmo? Então, eu vou voltar com o canal para trazer alguns conteúdos legais para vocês. E como vídeo inaugural, eu decidi trazer duas pessoas para falar de um tema que eu amo. Esse tema pode ser um pouco polêmico, por conta da maneira que ele é abordado, nas cenas, enfim. Chega de spoiler, vamos falar o que é? O tema de hoje é cinema brasileiro. E eu trouxe duas pessoas aqui para bater esse papinho comigo e trazer esse conteúdo incrível para vocês. Então, pega a pipoca e venham pro vídeo. Antes da gente começar nosso bate-papo, eu queria explicar duas coisinhas. A primeira é que as perguntas foram enviadas lá na minha página, que eu tenho uma página de ilustração, que chama Lá Vem a Publicitária. Outra coisinha é que eu queria que vocês se apresentassem para o público. Quem vocês são, o que vocês fazem, a empresa que vocês trabalham. Eu sou Daniel Jaber, né, meu nome. Eu sou ator. Assim, na verdade, acho que é o que a gente é, assim, né? A gente está, né? Durante um certo tempo, eu formei em estatística na Universidade Federal, eu fui bailarino por muito tempo. Hoje eu me dedico mais à atuação e à Cardume, que é a plataforma que a gente criou. Mas, assim, esse mesmo, não tem jeito, eu sou artista, assim, eu acho que eu decidi ser artista, decidi ter a carreira de artista, e aí eu acho que dentro dessas áreas, da dança, do teatro, do cinema, seja qual for a área de atuação, foi a que eu escolhi para a minha vida, né? A gente trabalha, né, a Lu vai se apresentar, mas a gente trabalha na Cardume, nós somos os fundadores da Cardume, que é uma plataforma de streaming para curtas-metragens brasileiros, onde a ideia é, né, óbvio, de difundir o cinema pelo mundo, fazer com que o cinema brasileiro seja reconhecido, seja visto pelo maior número de pessoas brasileiras ou não, e também para fomentar o mercado audiovisual de curta-metragem, de média-metragem, tanto fomentar como facilitar a formação das pessoas, né, a formação e o aperfeiçoamento. Oi. Vou roubar as coisas que você falou. Pode roubar. Meu nome é Luciana, né? Luciana Damasceno, mas todo mundo me conhece como Lu. Até na Cardume, né? As pessoas falam, é a Lu da Cardume. Eu também sou atriz, eu fui bailarina e sou coreógrafa também, e professora. Eu nem sei, assim, falar de por onde, assim, tudo começou, sei lá, acho que desde pequena eu sempre quis ser artista também, eu tomei essa decisão, sei lá, acho que com 12 anos que eu falei, eu quero ser bailarina e atriz, e dali as coisas foram acontecendo, eu me formei no Palácio das Artes, aqui em Belo Horizonte, e assim, trabalhei durante muitos anos como bailarina, depois eu fui migrando para atuação, e aí uma coisa vai levando a outra, né? Aí a gente foi descobrindo o cinema, se apaixonando, a gente abriu uma produtora para fazer nossas ideias malucas, chama Fusca Azul Filmes, e depois já abri a produtora e ir para festival, e cada vez se apaixonando mais, assim, foi que a gente teve essa ideia de criar essa plataforma de streaming para curtas-metragens brasileiros, porque pela falta, assim, a gente sente essa falta, nós gostamos muito, assim, não foi uma coisa que, tipo, é uma brecha no mercado, não, foi tipo, gente, cadê esses filmes? A gente vai para festival para ver e às vezes não consegue, às vezes não tem tempo, às vezes tem festival aqui em BH, a gente não consegue assistir, depois você nunca mais vê esses filmes, e nós somos super assim, devoradores de curta-metragem, a gente é apaixonado pelo formato, e aí a gente quis fazer a plataforma para esses filmes poderem ter uma casa, para eles poderem ser assistidos, né, por todo mundo, assim, por isso também um pouco do valor baixo da plataforma, que custa só R$5, para a gente tentar ter um nível de acessibilidade grande, e é isso, aí hoje... Enfim, hoje a gente trabalha na Cardume e eu também continuo meu trabalho como professora e coreógrafa numa escola de dança aqui de BH que chama Compasso. Falei muito nessa prolixa. Eu ia adorar fazer uma aula de dança com você. Inclusive, eu faço flex. Já viu? Flex é aula de flexibilidade. Ai, tava coluna que você não faz ideia. Ó, é crocante. Mas a primeira pergunta, deixa eu primeiro introduzir.
Introduzir não, né? Introduzir. Mas o que acontece? Eu quis fazer esse bate-papo porque eu estava vendo Cidade de Deus e eu sentia que eu não tinha maturidade para ver ele ainda. Então, eu fui adiando esse processo, porque tem filmes que eu sinto que não está no meu momento de ver. Por quê? Talvez eu não vou entender o que está acontecendo ali, porque não é uma realidade compatível com a minha, né? É uma realidade totalmente diferente que a gente fala assim, isso só acontece em filme. E não só acontece em filme. E aí eu falei assim, nossa, já está na hora de eu ver certos filmes, que foi Carandiru, primeiro, e Cidade de Deus. E nessas conversas eu falei, gente, esse filme é incrível. E até fiz um desenho do Zé Pequeno, e veio algumas pessoas no meu direct falando assim que não gosta de filme brasileiro. Porque filme brasileiro é violento. Não tem, eles, com essas palavras, não tem necessidade dessa violência, né? Fora pessoas que quando você vai conversar assim, né, um bate-papo comum, a pessoa fala assim, eu não aguento assistir filme brasileiro porque ele é muito violento. Sendo que, se for pra gente comparar, se a gente pega o Tarantino, por exemplo, o filme dele é 50% sangue e o resto, 80%. E 50% é o osso quebrado e pano. E palavrão. Hã? E palavrão. E palavrão, né? E aí que vem a pergunta, por que as pessoas desvalorizam tanto o filme brasileiro, sendo que tem diretores famosíssimos. Eu vou usar o exemplo do Tarantino porque eu realmente acho o filme dele extremamente sangrento. Às vezes eu passo mal. Apesar do meu cachorro chamar Tarantino. Mas a gente gosta do diretor, é porque Tarantino tinha um fetiche em pé, né? O diretor tem um fetiche em pé. E quando o meu cachorro era bebezinho, ele só ficava no pé da gente. Pronto. Aí ganhou o Tarantino. E aí foi que esse nome. Mas eu gosto de pegar o exemplo dele porque os filmes dele, gente, tem muita violência, muito palavrão. E todo mundo vê assim, ai, que lindo, é uma obra de arte. Não que não seja uma obra de arte. Mas quando passa pra gente, quando são produções brasileiras, as pessoas costumam dizer, qual é a necessidade? Para que isso? Por que filme brasileiro tem que ser assim? Então, por qual motivo vocês acham que existe essa desvalorização da nossa cultura, do nosso filme, da nossa produção? Bom, Gabi, essa pergunta, ela é uma pergunta que normalmente permeia até, inclusive, todos os debates que a gente faz, né? A gente costuma fazer os lançamentos dos filmes com debates com a equipe dos filmes e sempre surge essa questão, assim, dessa desvalorização do cinema brasileiro e que a gente sempre gosta de abranger, na verdade, para a desvalorização da cultura brasileira, da arte brasileira, né? E eu acho que, na verdade, é um problema muito profundo e é um problema muito antigo, desde a invasão, né? Desde a invasão de Portugal na América, né? De Portugal, Espanha e dos outros países na América, assim, que o que eles fizeram de desculturalização, de desumanização dos povos originários aqui dessas terras, fazer com que aquela cultura seja vista de uma forma monstruosa, seja vista de uma forma ruim, faz parte do processo de colonização, né? Então, a gente vem desde essa história sangrenta e que a gente tem né, sequelas horríveis, né? O racismo, né, todo o genocídio, enfim, a escravidão, tem todas as outras sequelas desse processo de colonização. A desvalorização da arte brasileira é uma delas, né? Por que a gente chama artesanato de artesanato e a gente não chama os vasos que estão lá, sei lá, no Louvre do Louis Vuitton de artesanato? Aquilo é arte, né? Por que as rendas das nossas rendeiras são artesanato e não extremamente moda fashion que vai para o museu? Então, já começa dali, né? As obras que são taxadas como aquelas permitidas a estarem em uma casa de arte,
num museu, num teatro, elas não são as obras brasileiras. Quanto tempo demorou para uma música, para a música brasileira ser tocada na elite, que, tipo, se a gente for pensar lá atrás, Chiquinha Gonzaga, ou, sei lá, sabe, quanto tempo demorou? Quando que tambores foram permitidos de estarem nessas casas? Então, é uma origem muito mais profunda e que, assim, não é claro que a gente tem que fazer um pouco de meia-culpa de, assim, a gente vai lá também e paga R$ 40 para assistir o Ultimato dos Vingadores no cinema, mas a gente não paga para poder ir assistir Bacurau, porque Bacurau é filme brasileiro, vai ser violento. Ou A Vida Invisível, que é um filme extremamente sensível, que não tem nada de violência. Quem foi assistir no cinema? Estava no cinema, né? Antes da pandemia. Então, mas também, tipo, a gente não pode ficar, ao mesmo tempo que a gente não pode falar assim, somos nós brasileiros que não valorizamos, tem toda essa história que faz com que a gente também não valorize as outras formas de arte, né? A gente não valoriza a dança brasileira, a gente não valoriza o teatro brasileiro, a gente não valoriza a música brasileira. É claro que tem a música que está na mídia e tal, mas se a gente for comparar em números, a quantidade é muito menor do que a música estrangeira que está na mídia aqui também, sabe? E juntamente a isso, nesse processo, a gente também tem uma história muito grande da radionovela e da telenovela, né? Assim, a radionovela que depois migrou para a telenovela e que isso chega no público. E por que a população brasileira gosta de novela e não gosta de cinema? Será que a população brasileira conhece nosso cinema? Porque esse distanciamento ele é proposital. O distanciamento da população da sua arte, da sua manifestação artística, é um distanciamento proposital daqueles que estão por cima deste sistema e que não querem que um povo se apodere, se empodere, né? Eles não querem que a nossa população se empodere. Então, quando a gente conseguir retomar conta da nossa própria cultura, da nossa própria manifestação artística, da nossa educação, esse povo vai ficar empoderado e a gente não vai mais aceitar tantas coisas que estão acontecendo por aí, né? Então, assim, é bem complicado e, assim, a gente passa muito, a gente escuta isso muito quando a gente vai fazer divulgação da Cardume. Já teve divulgação, assim, no Instagram, que a gente colocou assim, pausa um pouco a Netflix e vem assistir filme brasileiro, e teve um tanto de hater. Tipo assim, gente, as pessoas estão defendendo a Netflix, é uma empresa estadunidense, vocês estão dando dinheiro para eles, tipo, dá dinheiro para o seu trabalhador aqui, sabe? Não que você não vai assistir, a gente também assiste, a gente adora, a gente maratona séries, poxa, é entretenimento, a gente gosta. Mas existe entretenimento brasileiro e existe arte brasileira também. E aí cabe a nós, assim, aos pouquinhos, da gente também ir tirando esses véus e olhando para o nosso próprio e ir levando o colega, para assim, olha só, assiste aqui, vê o que você acha. E as pessoas não conhecem a arte brasileira, e isso é todas, assim. Não vai no espetáculo de dança contemporâneo porque fala, eu acho muito chato. Mas nunca foi assistir. Não vai no museu porque fala, eu acho muito chato, mas nunca foi no museu brasileiro, sabe? Ver obras de artistas brasileiros. Então, acho que a gente precisa, não é só pela violência, eu acho que rola um desconhecimento geral, assim, da nossa própria arte e que a gente precisa se descolonizar. Nós próprios precisamos de saber que horas que eu vou consumir um produto europeu ou norte-americano e que horas que eu vou experimentar as coisas daqui que eu vou gostar e vou me apaixonar, né, Dani? Você fez aqui, conta o caso da galera lá dos retireiros. Então, isso foi legal. A gente viajou agora no início do ano passado, né? Foi antes da pandemia, inclusive. A gente viajou, a Cardume já estava começando a Cardume, a gente viajou para o interior de Minas, para a Serra da Canastra. Né? Início de 2019, tá falando retrasado, né? Nós estamos em 2021. Não, mas nós levamos os filmes foi final de 2019. Janeiro, isso, tá certo. Final de 2019. Aí a gente estava numa fazenda e aí tem essa máxima também, né? Assim, existe até um certo preconceito de, por exemplo, quem mora na roça, quem mora na cidade do interior, que não vai gostar, que não é palatável para essas pessoas o filme. Existe essa máxima, assim, né? Essa ideia. E aí a gente foi, o pessoal estava tirando leite de manhã, estava no curral. E aí eu falei com ele que trabalhava com cinema, ele falou assim, você trabalha com cinema e tal? Deixa eu te mostrar um negócio. Você foi mostrar um vídeo, me mostrou um vídeo horrível, assim. Aí eu falei, que legal, deixa eu te mostrar uma coisa também, assim, né? Falei, ele vai gostar, não. Mas ele deu play e deixei ele ver. Fazendo até a minha meia-culpa, de achei que ele não ia gostar. Ele falou, não, para. Ele começou a ver, falou, para. Ele foi lá, chamou os peões da fazenda, todos, assim, vieram todos para dentro do curral,
Para assistir um curta-metragem brasileiro. Um curta-metragem brasileiro, assim. Eu sempre, assim, sempre que a gente se pergunta, assim, alguém me pergunta isso, né, assim, por que o cinema brasileiro, por que as pessoas acham ruim o cinema brasileiro, por que o cinema brasileiro, isso aqui? Eu gosto de sempre devolver para as pessoas a pergunta assim, qual cinema brasileiro que você está vendo? Porque tem isso também, qual cinema brasileiro que você está vendo? O cinema brasileiro não é só violência, primeiro de tudo, não é só violência. Tem muitos filmes que tratam da violência, talvez tenham sim muitos filmes que tratam da violência, e aí me faz pensar em algo do tipo, a arte, e aí de todas as formas de expressões artísticas, a arte ela é uma canalização do ambiente que você mora, do que você vive. Você não faz um filme sobre um nada, você faz um filme sobre aquilo que te toca, um filme sobre aquilo que te, de alguma forma, mexe com você enquanto diretor, enquanto roteirista, enfim. Aquilo tem que vir do universo e mexer com você. Então, se tem muitos filmes sobre violência, de repente a gente tem que pensar o que a gente passa no Brasil. E talvez seja por isso que existam tantos filmes sobre violência, mas voltando à pergunta, se você acha que se a pessoa pergunta por que o Brasil tem tantos filmes sobre violência, eu volto a pergunta, qual filmes brasileiros você está vendo? Primeiro, né? Assim, eu concordo com você, mas eu não sei afirmar se a maioria dos filmes é sobre violência. Exato, eu acho que, sei lá, acho que eu teria que a gente fazer uma pesquisa e ver a temática dos últimos 10 anos, os longas e curtas brasileiros. Assim, lá na plataforma mesmo, a gente tem cerca de 130 filmes. 150 já. 150? 150 curtas-metragens brasileiros, e, assim, eu não sei se a metade é de violência. Eu posso afirmar que eu tenho quase certeza de que não é. Então, é isso. Qual filme brasileiro você já foi apresentado? Né? As salas de cinema, elas não colocam filmes brasileiros. Então, existe uma dificuldade enorme dessa população também ter acesso a esses filmes. Onde que essas pessoas conseguem assistir esses filmes? Né? Tem um tanto de filme brasileiro na Netflix que é incrível, mas não fica lá na frente do negocinho da Netflix te mostrando aqui para você assistir eles, não. Você tem que ter essa vontade de pesquisar no Google e de saber o nome e ir lá entrar. Então, não é fácil também. A distribuição dos filmes brasileiros ela é prejudicada, assim. Tem uma coisa que eu gosto de falar também, que eu acho que é interessante, que faz um paralelo interessante, o filme brasileiro para o brasileiro é tipo comida japonesa para o brasileiro. Não sei. É um pouco sim, as pessoas não estão acostumadas. Quem não está acostumado a ver, porque realmente são filmes que vão falar, por exemplo, da nossa realidade. Você vai ver a realidade que você passa também dentro do filme e a gente não está acostumado a ver a nossa realidade. A gente está acostumado a ver Mago, a gente está acostumado a ver Vingadores, a gente está acostumado a ver esse tipo, que não é, tá uma distância tão grande da gente que às vezes você não consegue nem trazer na sua realidade. Então, às vezes não é palatável por isso, porque a pessoa também não está acostumada a ver. E quando você começa a ver e aí eu faço o paralelo com a comida japonesa, muitas vezes. Tem gente que não gosta nunca na vida, mas tem gente que nunca comeu, acha que é péssimo, come uma, duas vezes, a terceira vez está amando. E fica viciado em comida japonesa. Mas tem também muitas pessoas assim, que relatam para gente, às vezes quando tem exibição lá do Curta na Kombi, que é um projeto que faz exibição em Natal, na rua, que as pessoas assistem a primeira vez e falam, nossa, achei maravilhoso, eu estou escutando uma pessoa com o meu sotaque, eu estou vendo a câmera passando aqui, tipo, perto do bairro onde eu moro. E aí as pessoas se apaixonam, porque também se vê e vê que é possível, e que é a realidade dela. Então, eu acho que é uma falta de provar, também. De sair desse lugar, sim, de achar que cinema brasileiro é só, sei lá, são filmes maravilhosos, né? Carandiru, Cidade de Deus, o próprio Bacurau, né? Que tem uma violência. Não é só isso o cinema brasileiro. O cinema brasileiro é vastíssimo, igual o nosso país, que é gigante. E a gente tem filmes de curta-metragem, de média-metragem, de longa-metragem, de todos os gêneros, experimentais, animações maravilhosas. Teve uma animação brasileira que quase entrou no Oscar esse ano. Os documentários brasileiros são referenciados no mundo inteiro, assim. Então, acho que as pessoas precisam conhecer o cinema brasileiro. E só uma última, assim, né? Tá Me atendo só à questão da valorização da arte de forma geral. E isso vem me fortalecendo cada dia mais, que a gente conversa com muita gente, com muito produtor, com muito pesquisador também de cinema e de arte de forma geral. E eu, sinceramente, eu acho que existe também eu acho que assim, os países nórdicos que exportam muito a cultura deles para a gente, Europa, os países europeus, os Estados Unidos, enfim, os países norte-equatorianos, eles têm muito dinheiro e eles sacaram o quanto que a cultura gera dinheiro, o quanto que dominar a cultura de um país com a sua cultura
gera dinheiro para eles. Então, parte muito de um processo, assim, a desvalorização é algo que eles querem que você faça, sabe? Eles querem que a sua cultura, eles querem que você não veja o seu cinema, porque quando você vê o seu cinema, quando você vê a sua arte, a sua cultura fortalece. Então, eles querem que você compre calça jeans, então eles vão passar muito filme de faroeste, porque você vê todo mundo usando calça jeans, o jeans não é uma coisa natural brasileira, o jeans é norte-americano. Então, assim, você vê o quanto que isso o quanto que isso também é mercado, o quanto que isso também é comércio. A gente estava participando de uma masterclass com um programador argentino, ele estava falando que na Argentina centenas de salas de cinema da cidade foram fechadas e foram compradas por redes como Cinemark, que fecha a sala e abre uma sala no cinema. Por quê? Porque na Cinemark só passa filme americano, mas isso é uma quê? É uma política também estadunidense de colocar também a cultura deles aqui. Tem um pesquisador lá do Rio de Janeiro que fala uma coisa interessante, que ele fala assim, os Estados Unidos, para dominar um país, primeiro ele manda o cinema. Se o cinema não dá conta, ele manda o exército. Eu acho isso, assim, isso resume para mim o porquê que também hoje existe... Dia, né? Porque que hoje em dia a colonização, ela continua existindo, só que ela vem de outra esfera, né? De outra forma. Vem de maneira mais sutil, né? Do jeito que as pessoas não vão perceber. Vem devagar, te conquistando aqui, conquista ali, fala o que você quer e ó, quando você viu, Sim. tá na mão deles, né? Às vezes não vem nem devagar, às vezes vem de uma vez, assim, vem ali tudo e some com você do mapa. É verdade. Isso é muito vez. triste ver isso, né? Bacurau é um filme que se você pegar pra ver, tipo assim, fala assim, eu vou focar nesse filme, você vai ver o quão ele é real. Porque eu acho também que tem muitas pessoas que se identificam com o filme de fora porque querem fugir da nossa realidade, né? Que muitas coisas acontecem aqui e a gente tampa os olhos, fala assim, eu não quero saber disso, eu não quero ver isso. E fala assim, é melhor eu ver um filme que eu sei que ninguém vai lutar que nem o Jack Chan, por exemplo. Aí eu vou ver um filme do Jack Chan e vou tampar o sol com a peneira. O que está acontecendo aqui? Se as pessoas começassem a voltar para o que está acontecendo na realidade, elas poderiam mudar muita coisa. Inclusive o voto, né? O voto que para presidência, para governador, enfim, um voto geral. Que se tem muita coisa errada no Brasil em todo, depende muito do político que está nos governando. Infelizmente, se tem muita violência, tem alguma coisa errada em alguém maior. A gente acha que começa embaixo, né? Mas por que está tendo tantas pessoas que estão procurando crime? Não que eu esteja justificando o crime, mas porque tem muitas pessoas que partem para um assalto, por exemplo, porque não tem dinheiro para comer. Infelizmente, não são todos. Eu não gosto de generalizar também, porque tem uns que roubam pelo bel prazer. Mas tem outros que roubam para alimentar sua família. Então, a gente passa isso no filme, tem pessoas que vão falar, é safadeza, porque não vai capinar um lote. Aí prefere ver outro filme de lá, vou ver outro filme de lá, de outro país, porque não vai ter isso. Eu sei o que acontece aqui. Ou vai até ter e vai romantizar, falar, nossa, que história linda. Olha que superação. Eu não aguento isso, gente. Eu não aguento pegar uma coisa que é totalmente ruim. E é isso que eu vejo de diferente em alguns filmes daqui. Que se não arruma no final, não vai arrumar no final do filme. Foi, né? Aconteceu um atentado tal. Aí no filme hollywoodiano, eu gosto de filmes de Hollywood, não vou ser hipócrita, mas no filme hollywoodiano eles vão lá, corta o final e colocam uma coisa linda, viveram lindos para sempre. E aqui não, acaba com o que foi. Como que acabou isso? Foi desse jeito. Ponto final. Mas aí vocês estão de sacanagem, eu não pago cinema para ver isso. É muito triste quando eu estou muito nervosa começar a rir, então eu vou rir muitas vezes. Tem um filme
gosto muito, que chama Bicho de Sete Cabeças. Olha como que é. Eu conheci esse filme, era bem nova. E eu quis, por muitos anos, ser psiquiatra por conta desse filme. As ideias. Nossa. Mas por que eu quis ser psiquiatra? Porque o filme me mostrou o que o psiquiatra estava fazendo. Não era o certo. Aquilo não era o correto. Aí eu falei assim, nossa, vou ser psiquiatra para tentar reverter a situação. E meu pai mesmo falou, olha, você pode ajudar algumas pessoas, só que o mundo é canibal. Você vai tentar ajudar de um lado, vai vir outros 20 tentar te impedir daquilo. E esse filme me abriu, assim, um livro para... O filme me abriu uma visão para centenas de coisas. Inclusive a política da época que se passou na ditadura, né? E se tivesse andando de vermelho na rua, você apanhava. Se tivesse carregando algum livro, você também apanhava. E vindo dessa nossa conversa, tem uma pergunta que está nesse embalo. E é o que eu falo, que hoje a nossa política ela tem erros em vários quesitos, né? Centenas, não dá nem para listar aqui, porque são muitos. E a gente, assim, né? Os artistas estão sendo, entre aspas, tá? Representados pela Regina Duarte. Não que estão sendo representados, mas ela entrou lá e algumas pessoas falaram, já que ela é atriz, muitos anos da vida dela ela foi atriz, vai ajudar, de alguma forma, a classe artística. E ela chega e fala que cultura é palhaçada. Então, a pessoa perguntou assim, quais as perspectivas do cinema brasileiro no cenário político atual? Trash. As perspectivas não são nada boas. Assim. Quais são as perspectivas do cenário político atual? Eu sinceramente, política é necessário, né? A gente vive totalmente atrelado a uma dependência política. A gente necessita dos acordos políticos. A política é absolutamente necessária para o convívio, para a sociedade, para tudo que a gente tem, né? Mas, honestamente, hoje, do jeito que a política brasileira está, salvo alguns núcleos assim que resistem em tentar melhorar um pouco, em tentar trazer um pouco mais de dignidade, inclusive para o cenário político hoje, que para mim quase não tem dignidade nenhuma, né? É muito zoado. Tentam trazer, mas assim é muito difícil, assim, sabe? Você vê não só pela figura do chefe de Estado, mas você vê pela figura do Congresso inteira, sabe? Pela figura de todas essas pessoas que representam a sociedade ali. É algo que está muito entranhado nessas pessoas, está muito entranhado nesse meio. E aí eu vou te dizer, assim, respondendo, né, qual que é a perspectiva para o cinema brasileiro dentro da política, do cenário político atual, eu volto à pergunta, né, qual que é a perspectiva do cenário político atual, porque ele está cagado. E aí, obviamente, ele vai afundar, ele está afundando o cinema completamente. Ele sabe, o cenário político também, os políticos também sabem que ter uma cultura forte também é, porque a cultura, ela faz com que você pense. A arte não é só entretenimento. Entretenimento também é uma certa forma de arte, mas a arte não é só entretenimento. A arte também te faz enquanto ser pensador, enquanto ser questionador, e os políticos não querem isso, em hipótese alguma, né? Então, assim, óbvio que eles vão detonar, eles detonaram a Cinemateca, eles estão detonando os sistemas de financiamento do cinema brasileiro. Isso é gratuito, sabe? Assim, Não é gratuito. Eles sabem o poder que tem, eles sabem o poder que a arte tem, eles sabem o poder que a linguagem audiovisual tem, né? A linguagem audiovisual ela é a mais consumida atualmente, né? Então, às vezes, no teatro você tem uma capacidade limitada ali de 400 pessoas na plateia. Quantas pessoas vão assistir um filme que às vezes está na internet? Então, assim, milhões e milhões e milhões de pessoas, né? E eles sabem desse poder. E também não é
eles estão destruindo as pluralidades de narrativas que estavam sendo construídas, assim, a possibilidade de pessoas no Brasil todo contarem suas histórias e mostrarem e fazerem e trazer a sua arte. Eles estão destruindo esse lugar, usando, né, a gente sabe de fake news e de tudo, e dessa narrativa falsa de que artista é vagabundo, que mama na teta do governo. Ninguém mama na teta do governo, todo mundo trabalha e paga suas contas. Eles mamam na teta do governo. E a Ancine era um órgão que dava lucro para o governo. Ela não tirava dinheiro de nenhum outro lugar. Ela tem um imposto próprio das próprias produções, as próprias produções pagam o imposto, e é desse imposto que o dinheiro ele era retroalimentado ali dentro para poder bancar outras produções, sabe? E milhares de famílias no Brasil, durante muitos anos, se sustentaram disso. Eletricista, maquinistas, cenógrafa, camareira, sabe? Pessoal da alimentação. É uma rede enorme que trabalha com audiovisual, não é só o artista que está lá na frente da tela. Mas eles sabem esse poder, porque eles estão destruindo essa narrativa que estava se fortalecendo, a gente estava vindo de novo um cinema forte, um audiovisual forte, eles estão destruindo isso e estão criando outra narrativa. Né? Quando você coloca lá o ministro da Cultura falando um texto com imagens nazistas no fundo, bebendo leite, isso é audiovisual. Isso é uma narrativa. Eles estão criando essa narrativa. Eles também estão usando o audiovisual, eles não querem mais o audiovisual plural que mostra a cultura brasileira, eles querem um audiovisual que mostre o que eles querem, conservadorismo, o fascismo e essas coisas todas que eles estão pregando, que eles estão buscando. Então, é isso, sim, eles estão destruindo o empoderamento da nossa cultura para eles poderem continuar, eles mamando na teta do governo, né? A gente conversou um pouco sobre mostras no início da nossa conversinha. Vocês falaram bem rapidamente sobre mostras. E uma pessoa me perguntou assim, como o cinema está lidando sem poder ter eventos, lançamentos e festivais de cinemas, mostras, essas coisas? Eu não vou saber falar muito sobre essa questão do cinema presencial, né? Do cinema no cinema. Como eu tô nem aí para Cinemark, se eles estão lidando mal, bem, não interessa muito, mas assim, eu sei que do que a gente viu, assim, os cinemas de rua que trabalham, né, que tentam colocar ainda cinema brasileiro, tentam colocar cinema que não é mainstream, eles estão passando duras penas, né? Pedindo financiamento coletivo para poder seguir com as atividades, enfim. Mas as mostras e os festivais, eu acredito que eles conseguiram se adaptar muito bem. A grande maioria das mostras foi online o ano passado e teve um público gigantesco, né? Que às vezes vai fazer um festival, sei lá, Tiradentes. Só quem está lá que consegue ver, né? E sendo online, eles abriram, a grande maioria abriu para todo o território nacional. Então, tipo assim, pessoa que está lá 500 quilômetros de distância consegue assistir, a maioria deles foi gratuito, né? Teve votação. É claro que não é a mesma coisa de você estar presencial, né? Obviamente, assim. E também tem toda uma questão de que para a gente, artista, participar desse tipo de evento é também trabalho, assim. Porque você vai, né, enfim, levar seu cartão, você vai levar seu portfólio, você vai conhecer uma pessoa, você vai conhecer outra pessoa, você vai se apresentar. Então, acaba sendo o lugar onde você faz contatos para você conseguir outros trabalhos, né? Então, isso está muito dificultado, assim. Agora, eu acho que, por outro lado, as mostras conseguiram atingir um número de público até maior do que quando é presencial. Eu acho, outro dia eu ouvi uma coisa muito interessante, assim, que foi sobre a história de onde surgiram as mostras e festivais, assim, que eu acho incrível, assim. Na realidade, a primeira mostra de cinema que existiu, o objetivo dela era de trazer os representantes de outros países para que fosse visto o cinema italiano, que é a Mostra de Cinema de Veneza. Então, o presidente, na época, se não me engano, era Mussolini, se não me engano, ele fez uma mostra e convidou os programadores dos cinemas do mundo inteiro, pagava o transporte desses programadores lá dos Estados Unidos, da Argentina, enfim, dos outros países, para ir lá para ver a produção americana, para que eles pudessem programar esses filmes italianos
nas salas de cinema norte-americanas, nas salas de cinema em outros países do planeta. E daí surgiu isso, né? Então, você vê que desde o surgimento até hoje, de alguma forma, o cinema é para expandir, para levar para outros lugares e também para fazer esse networking, para poder fazer o negócio da coisa girar comercialmente. Então, realmente, assim, as mostras têm passado dificuldade porque não tem a possibilidade de ser presencial, que é outra experiência. Mas eles também, de alguma forma, também eu acho que também abriu uma janela interessante. Eu não estou querendo aqui falar, eu detesto falar que a pandemia trouxe coisa boa, porque eu estou preso dentro de casa tendo que usar máscara. Né? Se eu falar que trouxe coisa boa... muitos milhões de mortes no mundo todo, inteiro, né? Sabe? E a gente sofrendo todo dia, vendo as pessoas passarem isso é desumano, assim. Mas acho que a gente evolui, assim, enquanto ser humano. Talvez se não fosse isso, seria outra forma, tinha uma forma de chegar na virtualidade. E eu acho que a virtualidade, ela dá possibilidades, ela amplia muito, assim. Eu não ter que ir para a Suíça para ver um festival, eu não ter que ir para Buenos Aires para ver um festival. A gente conseguir isso. Até aqui perto mesmo, né? Ou até aqui perto. E mais do que, tipo assim, nós ainda somos privilegiados, né? Você pensar que, por exemplo, quem mora no interior do estado, por exemplo, que nunca tem acesso, porque não pode, às vezes, porque é grana para viajar, para ir nos festivais. Às vezes não tem festival na cidade. E às vezes não tem festival na cidade, essas pessoas podem ter acesso a esse tipo de material. E isso eu acho que é uma coisa que provavelmente os festivais vão manter. Eu acho que é uma coisa que eles aprenderam a fazer a duras penas, mas que vai se manter e que eu acho que é bom. Não substitui? Não, de forma alguma. A experiência virtual não substitui. Eu estou cansado de olhar para a tela do meu computador. Assim. A gente está doido para ir num cinema, sabe? Para ir num bar, para sair de casa, para sair, porque é outra experiência, a experiência tem que sair de casa. O dia falaram, vai ter a morte do cinema, porque surgiu o streaming. Nunca, esse cinema é outra coisa, assim, a experiência de sair de casa, comprar pipoca, sentar numa cadeira que alguém sentou antes, até quentinha às vezes, enfim. É outra experiência, e isso não vai acontecer, não vai morrer nunca, né? Mas vamos ampliando, né? Vamos aprendendo a fazer outras coisas também, vamos dar outras possibilidades. O bom é que adaptaram, né? Ainda bem que conseguiram adaptar, porque essa adaptação abriu portas, assim, dificultou, igual a Lu falou, para quem tinha lá mostrar portfólio, mas também eu acredito que vão abrir portas futuramente. Eu não sei, mas quando houve essa mostra virtual, abriu sessão para as empresas produtoras enviarem um portfólio, né? Eu não sei como funciona. Como que funciona nas mostras? As mostras geralmente promovem, algumas, não todas, mostras e festivais de cinema, muitas vezes promovem encontros de negócio. E aí não estou falando só de mostras, né? Tem outros eventos também. Aqui tem a Max Expo, que acontece aqui em Minas, que é um evento organizado pelo Sebrae. Tem a Rio to See, que é no Rio de Janeiro. Tem vários eventos. O Frapa também promove. Então, você reúne com produtoras. Eles conseguiram adaptar isso para o formato virtual. Então, você faz uma reunião virtual com a pessoa para apresentar e tal. Mas, assim, é bom você consegue apresentar em algum certo ponto? Consegue. Mas não tem jeito, cara. Isso também depende de socialização, sabe? A gente depende de socialização. A chamada acabou, 40 minutos, vamos embora. E num festival, não. Você vai, apresenta, depois você volta, você conversa com a pessoa, você troca cartão com alguém, você toma cerveja com alguém. Eu sou dos que acham que grande parte dos negócios são feitos na mesa de boteco. Assim. Os negócios surgem, muitos negócios lá. Você conhece alguém que faz negócio, essa experiência a gente definitivamente não vai ter. Então... responder um e-mail não é a mesma coisa que tomar cerveja com alguém. Então, enfim, abrem possibilidades. Mas eu acho que é isso, assim. Praticamente todos os festivais que a gente viu que fizeram no ano passado e que estão prevendo fazer presencial, a ideia deles é também fazer de forma híbrida, ter possibilidade de fazer online e fazer, quem conseguir, né, fazer online e fazer presencial também. Para dar uma relaxadinha agora, vocês podem me falar 5 top filmes, séries, livros, artistas brasileiros que vocês gostam e recomendam, assim, ó, de olhinho fechado? Para que encontra... Ai, isso, né? Difícil, são muitos, né? E é onde encontra também, porque teve uma pessoa que falou assim, eu não consigo encontrar. Ela não tem acesso, eu acredito que ela não tem acesso a streaming. Uhum. Netflix, Globoplay, que a Globoplay tem, né? Globoplay tem muito filme brasileiro, né?
Então, aonde que ela pode encontrar também? Se for streaming, ok, a gente dá um jeitinho, mas tem uns que a gente encontra em outros sites também. Não a pirataria, mas em outros sites também. Eu acho, no YouTube tem muitos para alugar, né? Tem no site, pensar, sem ser stream, que a gente tinha pensado em alguns que estão na Netflix, né, Dani? Então, assim, vai pensando. A gente pensou, na Netflix, a gente assistiu outro dia um longa que chama A Febre. A diretora, ela chama Maya Darin. Eu não sei se ela é, mas o filme se passa em Manaus e o filme é maravilhoso. Sobre temática indígena, é incrível. Maravilhoso. Então, assim, essas pessoas todas que te falaram que não gostam de cinema brasileiro porque é sobre violência, manda assistir A Febre. Porque não vai ser nada parecido com nada que eles já viram na vida, assim. É maravilhoso o filme, muito, muito bom. Tem na Netflix. Tem um documentário na Netflix também que é perfeito. Eu sou apaixonada com esse documentário que chama Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar. Inclusive, se for assistir, eu indico assistir primeiro Estou Me Guardando e depois A Febre. Sim. Nossa, Estou Me Guardando o Carnaval Chegar. Você arrasou nessa dupla. Nossa, é incrível. Na Telecine Play tem o Unicórnio. Qual foi outra Telecine Play também que outro dia a gente viu que a gente curtiu muito? Nossa, bom, tanta coisa. Tem muitos filmes brasileiros bons. Tem Democracia em Vertigem, né, que também tá na Netflix. Tem o Processo. O Processo está onde? Nossa, eu não sei onde está o Processo. O Processo é um outro filme também sobre o processo de impeachment da presidenta Dilma, né? E é um filmaço, assim, para ver os bastidores. Eles gravaram os bastidores da coisa, assim, para você poder entender o que aconteceu lá por dentro. Porque a gente via muita coisa no jornal, mas eles botaram a câmera lá dentro, assim. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Eu achei incrível o processo da Maria Augusta Ramos. Sem ser em streaming, tem o site da Embaúba Filmes. Sim. Que você consegue... Vaga Carne está lá também. Eu ia falar desse filme Vaga Carne, que também é incrivelmente maravilhoso. A atriz aqui de BH, a Grace Passou. Na Netflix tem Temporada, que é temporada, belíssimo. Também zero violência. Nossa. Filmaço daqui, de Contagem. É sensacional. Não sei se No Coração do Mundo tá lá. Eu acho que tá. No Coração do Mundo também, filmaço. Daqui de Contagem. Filmaço. E tem uma plataforma também que a gente não conhece, que chama Cardume também. Calma, ia chegar na Cardume. Aí na Embaúba você consegue alugar vários filmes brasileiros. A gente indica Vaga Carne, que também é daqui de BH, com a Grace Passou, incrível. Vozes existem. Vorazes. Pelas matérias. Vocês pensam que minha existência não existe, mas precisam saber que vozes existem sim. E invadem matérias. E são vorazes. Pelas matérias. Por aleatoriedade, escolhi falar como feminina. Enquanto vossa espécie não define se fala como macho ou como fêmea. Sei também que vocês têm dificuldade de entender o que não é vocês mesmos. Mas eu vou tentar explicar. Sou uma voz. Só isso. E tem uma plataforma que chama Cardume. Custa só R$5 a assinatura, tem 5 dias de degustação. E lá você encontra de todos os gêneros. Aí tem experimental, animação, drama, terror, romance, comédia, suspense, tem de tudo lá. A gente ficou pensando aqui numa listinha que a gente fala, essa listinha aqui agrada a gregos e troianos. Assim. Até quem tem os gostos mais diversos vai gostar desses filmes, que são Anderson, Boca de Fogo, Lé Concré. Nossa, Lé Concré é incrível, uma animação maravilhosa. Qual foi o outro? Tem o Lá do Alto, que é maravilhoso. Lá do Alto, isso. Anderson, não, vamos lá de novo. Anderson, Boca de Fogo, Lé Concré, Lá do Alto, e agora um de ficção, assim. Ultravioleta. Ultravioleta. Ficção científica. Ultravioleta é um filme interessantíssimo.
Ele foi feito com R$ 1.000. Se você vê esse filme, você fala assim, não é possível alguém fazer esse filme com R$ 1.000. Absurdo, absurdo, assim, filmaço. É uma ficção científica. Ficção científica. É assim. incrível. Gravada no interior, Sério? do Rio Grande do Norte, que ele tá Paraíba. Eu acho que é Paraíba. Paraíba. Interior da Interior é Paraíba. Paraíba, assim. Cara, Eu esqueci o outro, era Noites Traiçoeiras. Nossa, gente, Noites Noites Traiçoeiras. Traiçoeiras é uma comédia. É maravilhoso. Também, só Pernambuco. assiste. Anota. Gente, por favor, assiste esses 6 filmes. Vocês nunca mais vão falar que o cinema brasileiro é ruim, eu juro, eu juro. Se vocês não gostarem, vai lá no Instagram e me xinga. Eu juro que não tem como não gostar desses 6 E um filmes, último, eu juro. não sei se você falou isso, desculpa, eu não prestei atenção. Bicho do Mato. É outro Não também. falei. Bicho do Mato. Imperdível. Imperdível, assim. De chorar balde, sair do... chorando bom, assim, sabe? É gostoso de ver, maravilhoso. Ainda fala um pouco da cultura do interior, fala, sabe? É assim... É lindo. Porra. 7 filmes. 7 filmes. Falar que não tem opção é sacanagem. Cardume.tv.br, gente, sério, 5 dias grátis, dá para vocês assistirem os 7 filmes, porque é curta-metragem, então tem até no máximo 30 minutos, olha. Quem não tem opção, lá tem 150, se quiser ver, então vai ter... Nossa, muita variedade, muita coisa. E vocês já viram uma série, tem na Globoplay, que chama Desalma? Não, tô doida para assistir, inclusive os diretores de Desalma, tem 3 filmes com a gente. Eles são Tem 3 ótimos. filmes deles que estão na Cardume. A gente já fez chamada, reunião É. com eles são incríveis. Assim, O são os Invasão líderes. do Alegrete também são ótimas indicações também. Invasão do Alegrete, Em Pedaços e Corneteiro Não Se Mata. Nossa, eu gostei Doida dele. para assistir, essa tá na minha listinha. Tá na minha listinha. A gente não é a Cidade Invisível. Eu gostei bastante. A gente tá gostando? Gostando. O efeito do cabelo do Curupira. Calma, a gente chegou nessa parte, não dá spoiler. Não conta. Vocês vão ver, então. A gente sabe que vai ter um Curupira, mas a gente ainda não viu. Mas vejam Desalma. Assim, o único defeito é que acaba. É muito... Tá gravando a segunda temporada, inclusive uma das atrizes é uma amiga nossa. Tá gravando a segunda temporada. Nossa, aqui, TRP. É maravilhoso. Vamos falar, eles vão ficar felizões. Nossa, não, minha mãe... Eles são muito legais, os diretores. Minha mãe é viciada em série. Ela viu em um dia. Ela viu Desalma, tipo assim, só na pipoquinha, na cervejinha, ó. Que massa. Sensacional. E um dia ela viu Desalma. E eu fiquei lá também, ó. Só na pipoquinha. Vamos dar eles vão ficar super felizes e eles são maravilhosos. Nossa, eles são maravilhosos. Gente. Diego Miller e o Pablo Miller. A fotografia, assim, é outro nível. Que foda. Legal. Vem a segunda temporada. E veja. Eu acho que é perfeita que ela acaba. O Pablo fez, você sabe que foi produção ou se ele dirigiu também? Qual? A Desalma? Eu não sei se eles... Acho que eles dirigiram juntos. Não sei. A gente tem que olhar lá. Nossa, maravilhoso, saudade. E para finalizar, porque se deixar eu fico conversando aqui até 00:40 e fico que é o horário que eu vou dormir. A gente está vivendo assim, claro que já passou muito tempo, assim, né? Muito tempo não, já passou um pouquinho daquela fase bem pesada da pandemia, no qual as pessoas perderam muita esperança de tudo. Passou essa fase um pouco, só que tem ainda pessoa que está naquela desesperança em vários aspectos. E um desses aspectos é o profissional, porque muitas pessoas perderam o emprego. E tem pessoa que tem vontade de seguir uma carreira, mas tem medo do que a família vai falar. Tem a pessoa que queria seguir, chegou a pandemia, teve o sonho adiado. Sonhos não acabam, teve o sonho adiado. E muitos querem ser artistas. E o que vocês, né, podem dar uma palavrinha para quem quer seguir essa carreira, né? Porque tem pessoas que falam coisas absurdas. Isso é muito chato para quem, né, tem dúvida do que quer fazer. Então, eu acredito que tem umas palavrinhas assim
aquecem o coraçãozinho da gente, né? Que quer seguir essa carreira, que está um pouco sem esperança. O que vocês têm a dizer para essas pessoas? Bom, nossa, é difícil, sim. Eu como sou professora de dança também, várias alunas querem se profissionalizar, então chega sempre nesse momento também, elas sempre me perguntam e eu falo assim, nossa, gente, é difícil eu dar esse testemunho, porque eu decidi que eu queria ser artista desde que eu me entendi, sei lá, com 12 anos, penso, tipo assim, me entendi como um ser humano, assim, ok, na adolescência, mas eu já não era criança e tal, tipo assim, beleza, não sou mais criança, eu tenho que viver uma vida, quero ser artista. E eu não sei por que eu tive essa resolução tão cedo e eu fui atrás dela e eu nunca tive dúvidas, assim. Não é um caminho fácil, isso da família que você falou, sim, teve questões da minha família, a minha família brigou, ela foi contra, assim, eu tenho pessoas da família que sempre apoiaram, assim, minha mãe, por exemplo, sempre apoiou, mas meu pai no início não apoiava, e ele foi apoiar, tipo, depois que enfim, que eu fui ser solista no Palácio das Artes, e aí ele, nossa, é isso que você quer, você batalhou muito, você está conquistando coisas, e eu admiro, e hoje ele é super fã, assim, então se você quer mesmo, se é um sonho, vai atrás, assim, porque não vai ser fácil, vai ser um caminho difícil, você vai ter que abrir mão de muitas coisas, financeiramente até falando assim, não é um caminho que dá dinheiro, isso não existe, artista não mama na teta do governo, a gente não ganha milhões, quem ganha milhões são só os muito famosos, gente. E, assim, é muito, muito famoso, porque o que tem de ator incrivelmente maravilhoso, que está na geladeira da Globo, que está passando aperto e que não tem dinheiro para pagar as contas, não é pouco, não, é muita gente. Tá? Então, a primeira pergunta que tem que se fazer é de você quer realmente ser artista ou você quer ser famoso? São duas coisas diferentes, né? Talvez se você quiser ser famoso, vai ser influencer. Eu acho que hoje em dia vai ser mais fácil do que você ser artista, assim. Eu acho que viver de arte é uma vocação, assim. Eu não me arrependo, eu sou muito feliz. A gente passa as nossas dificuldades, mas a gente está ali, e aí vai pintar um job aqui, pintar um job lá, é viver de freela. Mas é o que alimenta a nossa alma, assim. Eu não consigo me ver hoje em dia fazendo outra coisa que não seja relacionada à arte. A gente tem uma plataforma de streaming, mas assim, a gente é da Guerrilha, uma plataforma de streaming da Guerrilha, que é aqui na garagem aqui de casa, garagem, né? sabe? Não é uma Netflix, nós não somos empresários, a gente não tem investidor. A gente tira o dinheiro do nosso próprio cachê e colocou para poder fazer esse site. Então, a gente ainda não tem aplicativo, estamos crescendo aos poucos, porque a gente acredita na difusão do cinema muito mais do que na, sei lá, comercialização, no mercado disso, sabe? Mas a gente é feliz. Acho que é isso, assim. Se eu for pensar, eu deveria fazer outra coisa? Não, porque eu sou feliz fazendo o que eu quero, eu acredito na arte, eu acho que a arte muda a vida das pessoas, eu acho que a arte salva pessoas, e ela me salva todos os dias, então eu não faria outra coisa. Tem uma entrevista que acho que eles fazem eles fazem com a Fernanda Montenegro, e que aí perguntam para ela, né, assim, o que você indica para quem quer ser ator, para quem quer ser atriz, e aí eu até expando isso para quem quer ser artista, né? Ela fala assim, desiste. Aí você passa, ela fala assim, desiste, cara, desiste de ser atriz, desiste de ser ator. Mas aí se você desiste e você volta para sua cama, deita, e aquilo fica na sua cabeça, e aquilo fica te pedindo, e aquilo fica, você não consegue dormir sem aquilo, aí, cara, entra de cabeça, porque arte assim, nem tudo na vida é para dar dinheiro, sabe assim? Dinheiro, eu sou muito a favor de dinheiro, a gente tem que ter para sobrevivência, assim, para ter uma vida tranquila, para poder conseguir se alimentar, conseguir, enfim, conseguir sobreviver. Mas, cara, a paz de espírito que a gente tem de fazer, o tanto que você arrepia, assim, sabe? Você poder falar que você é uma pessoa que arrepia com o que as pessoas falam, você poder sentir as coisas, você poder passar pelo mundo e não achar que você passou à toa, que você chegou lá na frente, você tem uma casa, 10 carros, 3 apartamentos, e você amanhã vai morrer sem ter arrepiado uma vez na vida, assim,
sem ter sentido o coração bater mais forte, sem ter chorado. A vida a gente só tem uma, e se você gastar ela toda só para ter dinheiro, não sei se é isso, né? Então, a arte é algo que, querendo ou não, se você vai entrar nesse meio, você vai arrepiar, você vai chorar, você vai sofrer, você vai rir, vai ter amigos incríveis que são quase família nossa, quase irmãos, assim. E se você quer isso, enfim, se você gosta disso, aposta, vai, firma o pé, vai ter um momento que você vai querer desistir, vai, mas como qualquer outra coisa também na vida tem, sabe? Então, eu pessoalmente não quero me enxergar, não quero chegar com 60 anos, olhar para trás e falar assim, pô, eu não vivi a vida, eu vivi a vida procurando dinheiro. Eu vou ficar muito frustrado, assim, mas... É o privilégio, eu acho, poder trabalhar com aquilo que ama. Saber o que ama e poder trabalhar com aquilo que ama. Eu acho que isso enfim, é um privilégio, assim. Então, se você ama, se quer ser artista, vai atrás. Assim. Nossa, emocionada. Porque, se vocês falaram, é tipo assim, maravilhoso, não tem outra coisa, não tem defeito, né? Querendo ou não, a gente tem pessoas que falam assim, eu vou ser advogado porque advogado é dinheiro. Vou ser médico porque médico, né, tem dinheiro. Só que aí vira um péssimo profissional. Às vezes tem dinheiro ali porque consegue, né, algumas coisas assim. Mas e a sua felicidade? Quanto custa você ser feliz? Será que vale arriscar toda um tempo de estudo em uma coisa que você não quer, que você tem certeza que não quer, uma vida inteira fazendo o que você detesta? Então, qual que é o preço da felicidade, né? Que você deixa de fazer com medo também do que sua família vai pensar, do que os outros vão pensar. Mas o sobrinho passou em concurso público, né? O primo rico que tem a BMW aos 26 anos. Mas você escolheu essa profissão? A gente tem que aguentar muitos olhares de, nossa, essa profissão. Não, mas você poderia ter feito isso, né? Então, eu acho bom o que vocês falaram, deixa a pessoa com o pé no chão. Realmente, nenhuma profissão é fácil, mas você ser artista e entrar no meio artístico é muito difícil. Primeiro que você tem que quebrar várias barreiras, inclusive as suas próprias barreiras mesmo. Timidez, dicção, né? Questão corporal também, que tem pessoa que não está no padrão, não se sente confortável. Mas vocês também colocaram a alegria de ser o que o artista é. Isso é muito bonito. Isso a gente não vê todo dia. Vocês podem ter certeza que isso é uma coisa que não é fácil de ver. E quando a gente pergunta para uma pessoa qual que é a sua carreira? É o que, né, Fernando Montenegro falou, desiste, só que só para ali. Só desiste. Não tem mais nada. O que faz um artista, né? O que faz? A gente faz é ser feliz, né? Com as nossas profissões. Sim. Seguindo a vida. E seja a profissão que for, a profissão que a pessoa escolher, cara, é isso, cara. Quero ser advogado, quero ser contador. Sim, vai trabalhar com aquilo que você ama. Mas né? faça com amor, porque não tem coisa pior do que você, por exemplo, fazer um curso. As pessoas, tem gente que acha isso, né? Eu vou formar na faculdade e ótimo, acabei ali a educação. Não, cara, você não acaba nunca mais. Assim, ali é só você dar o pontapé assim, inicial. Você não para de fazer curso, você não para de aperfeiçoar, você não pode parar um segundo na vida de fazer. Imagina que você tem que fazer a vida inteira uma coisa que você não gosta, sabe? Nossa. É horrível, é péssimo. Você vai para um curso não querendo ir. Você não vai na faculdade. Eu fico pensando, voltando, né? Às vezes na época de faculdade, você fica assim, eu vou naquela aula. Cara, você tem que gostar do que você está fazendo, porque aí você não vai na aula chata, você vai na aula querendo consumir tudo que eles estão dando, porque depois, se você não fizer isso, você vai ser um profissional medíocre, você vai ser um profissional triste, vai ter um profissional, né, mais ou menos. Não, faz o que você gosta
E aí você enfia a cara no que você gosta, assim, procura, faz a formação, se não gostou, faz a formação de novo, sabe, você quer, sabe, procura conteúdo, procura estudar aquilo. E na arte também, a arte você não para de estudar, você não para de estudar um segundo, a atuação você não para de estudar um segundo, é o tempo inteiro experimentando, é o tempo inteiro experimentando, é o tempo inteiro exercitando, sabe? Enquanto ator, enquanto diretor, enquanto seja lá o que for. Então, sabe, se você for fazer uma coisa que você não gosta, cara, pensa duas vezes assim, poxa, será que vale a pena? Vai valer a pena? Exatamente. Isso. Será que vale a pena? Ai, gente, vocês são ótimos, viu? Muito obrigada por aceitarem esse meu convite. Quem está vendo o vídeo, sigam a Cardume no Instagram, né? O stream também, 5 dias grátis. Fazer, né? 5 dias dá para ver muita coisa. Ainda mais Minha mãe... gente. O Instagram é @cardumecurtas e a plataforma é cardume.tv.br. Vai cair no site, aí você pode assinar lá em cima, tem um plano com degustação, e tem um plano também que é sem degustação, quiser comprar logo o plano de 3 meses, já compra de uma vez. E pode ter certeza que você vai estar, primeiro, vendo filmes de altíssima qualidade, premiados no Brasil e festival para o mundo afora, assim, todo. E, além de ver, você também vai estar contribuindo muito para o fortalecimento da cultura nacional, fortalecimento do audiovisual nacional. E a ideia nossa aqui é essa, é fortalecer junto, é fazer mais e cada vez com mais qualidade. Isso mesmo, tem que ir um ajudando o outro, porque a união faz a força mesmo. Mais. Muito obrigada, gente. Mais uma vez, vocês foram incríveis, tá? Obrigado. Obrigada.